Oi, boa noite. Tudo bem? Boa noite para cada um de vocês. Obrigada por estarem aqui comigo, iniciando mais uma live. Hoje nós vamos conversar com a doutora Thaís Guerreiro. Ela é médica dermatologista pela Sociedade Brasileira de Dermatologia. E o que nós vamos falar? Autocuidado. O que é autocuidado? É vaidade? É egoísmo? O que está incluído num pacote de autocuidado? E mais, nós vivemos muitas estações do ano. Também quero saber dela se essas estações também interferem ou influenciam também os ciclos em que nós vamos vivendo a cada ano. Vamos falar sobre manchas, rugas, olheiras, enfim, a beleza de cada tempo. Eu tenho certeza que vai ser um assunto bem interessante, papo para mais de horas, mas eu vou seguir aqui o esquema do Instagram. Então, vamos começar a partir do momento em que ela já sinalizar aqui para mim, dividiremos tela. E aí, gente, é o seguinte, olha só. Soube recentemente que o Instagram entende que quanto mais coraçõezinhos subirem, mais o assunto é relevante. E aí o Instagram deixa aquela bolinha da live mais aqui para o início da tela e não lá para o fim. Então, vou pedir para vocês muitos coraçõezinhos durante a nossa live. Nunca peço nada, né? Então, vou pedir coraçõezinhos. Quando a doutora entrar, eu vou em algum momento tirar aqui os comentários para que vocês possam ver a doutora. E aí, qualquer dúvida, fiquem à vontade, escrevam ali naquela caixinha com um pontinho de interrogação, eu chamo a caixinha de Pandora. Tudo pode entrar ou sair dali. Então, na primeira oportunidade, eu tentarei responder as dúvidas de vocês. Combinado? Doutora Thaís, começar esse papo de quarta-feira, 8h31. Tem tanta coisa. Oi! Bem, Tudo bem? nos encontramos. Nos encontramos digitalmente, mas a gente já se encontra pessoalmente há mais de 10 anos, viu, gente? Doutora Thaís cuida de mim há mais de 10 anos. Então, a gente vai ter um papo aqui muito bacana para poder compartilhar as informações que precisam chegar, né, em homens e mulheres, certo, doutora? Boa noite. Olá, tudo bem com você? Boa Muito noite. obrigada por ter aceitado o meu convite É um prazer. para a gente falar sobre autocuidado, se isso é vaidade, se é egoísmo e outros também cuidados que entram, né, no pacote de autocuidados, que nada melhor do que ouvir uma médica dermatologista pela Sociedade Brasileira de Dermatologia que sabe o que fala, tá, gente? Sabe o que fala, sabe o que faz. Vamos lá. Tá? Primeira coisa, né, o tema da nossa conversa. Eu vou deixar aqui um pouquinho os comentários, já já eu tiro, tá? Autocuidado é vaidade? Não, do meu ponto de vista, não, né? Eu acho que assim, para começar, Isa, a gente precisava definir um pouco que é cada coisa, né? Então, eu acho que autocuidado é uma coisa, vaidade é outra coisa, e extremos de vaidade, e existe até patologias no outro lado desse espectro, né? Então, para mim, o autocuidado, do ponto de vista do dermatologista, é você manter a saúde da tua pele, né? Você não escova o dente, você não toma banho, então alguns cuidados com a sua pele são importantes. E é isso que entra na rotina diária, né? A higienização adequada da tua pele, a hidratação adequada da tua pele, a proteção adequada da tua pele. E aí alguns procedimentos, alguns cuidados domiciliares, para mim, entram dentro da categoria autocuidado. Já a vaidade, o que eu acho? A vaidade, a sensação que eu tenho é que vem com uma coisa negativa, né? Com uma aura negativa, até é um dos 10 pecados capitais, né? Mas eu não acho a vaidade negativa. Eu acho que a vaidade é quando você tem prazer em fazer o autocuidado. É uma atividade que te dá prazer. Tem gente que tem prazer fazendo exercício, que é um autocuidado. Tem gente que tem prazer trabalhando. Tem gente que tem prazer
comprando algum objeto. Eu acho que a vaidade é o prazer em cuidar da sua aparência, em cuidar da sua pele, do seu cabelo, do teu cartão de visita, vamos dizer assim. Mas tem os exageros de vaidade e que, para mim, o extremo do exagero é uma patologia, né, que a gente chama de dismorfismo, que é quando a pessoa tem uma visão deturpada da sua própria imagem. E isso é uma doença mesmo, existe tratamento para isso, né? Que para mim é como se fosse o extremo do espectro. Então, são aquelas pessoas que se enxergam de uma forma diferente. E isso é científico. Tem pessoas que, vamos supor, vou dar um exemplo, uma mulher que pesa 50 quilos, tem o seu 1,60 m e se acha gorda. E ela se enxerga gorda. Ou a mulher que é jovem, tem uma condição de pele boa e se enxerga muito envelhecida. Então, eu acho que a gente tem que categorizar bem esses termos para a gente entender o que é adequado e o que não é. Perfeito. Você falou sobre os exageros. E aí os extremos, eles são muito ruins, né? Tem as pessoas que exageram e tem as pessoas que vão deixando a vida levar como se não houvesse um amanhã, Nem o né? autocuidado tem, né? Perdão? Nem a parte de autocuidado elas exercem, vamos dizer. Pois é. Eu costumo dizer, Thaís, que autocuidado é aquilo que só você pode fazer por você. Uhum. Depois que você passa dos 5 anos, gente, né? Você vai ter que escovar o seu dente, você vai ter que tomar o seu banho, né? E você vai ter que cuidar do que é importante para você. Uhum. Aí, eu outro dia eu li num livro que os melhores investimentos na nossa vida são na pele e nos dentes. Não é imóvel, não é bolsa, etc. Não que isso não seja importante, mas neste livro especificamente, o jornalista fala sobre a longevidade, ele diz: a pele e os dentes, nós vamos com eles até o final da vida, Sim. né? E eles vão te fazer falta lá na frente. E aí, nossa, tem tanto assunto, né, nisso que eu preciso focar aqui. Então é o seguinte: se a pele e o dente, né, os dentes, eu vou com eles até o final da vida, a gente tem uma ideia muito equivocada das consequências das nossas atitudes relacionadas tanto a dentes quanto à pele. Então eu vou focar aqui na pele. A pele é o maior órgão do corpo, né? Uhum. Sim. E aí, o que que acontece? Quando você vê um bebê que tem aquela formosura de colágeno, né? Que espetáculo. Colágeno, né? Ai, gente, me dá 1 quilo de colágeno, né? Todos os dias. E eu queria começar, então, depois dessa sua explicação da vaidade, exageros e tal, sobre o que vai acontecendo a cada ano, ou são períodos menores, com a nossa pele, o colágeno, essa elasticidade. E por que que, quando você não presta atenção nisso, você se olha no espelho e você fala: "Ah, o que que aconteceu? Passou." Uhum. Essa questão dos dentes e da pele, eu acho que tem uma coisa em comum que são órgãos, ou enfim, o dente não é um órgão, mas são regiões do nosso corpo que, se você não cuida desde o início, você não vê a consequência imediata, mas você vai no final, do meio para frente da vida, né? E a pele é assim que ela funciona. A gente vai tendo uma perda de colágeno, perda de elasticidade, um envelhecimento fisiológico da pele, né? Que vai terminar com uma flacidez mais intensa, com essa perda de colágeno e com consequências que são cumulativas ao longo da vida. Então, as manchas, elas não aparecem num verão, de um verão para o outro. Elas aparecem ao longo da sua vida. Mesmo as rugas, a flacidez, que são naturais, elas são pioradas por alguns hábitos, alguns fatores externos, né? Então, de fato, ano a ano, a gente vai tendo essa deterioração da pele, mas que começa a ser mais visível a partir dos 40 anos, mas ela começa já lá nos seus 25 anos, e a gente não sabe, né? Aos 25 anos a gente fala: puxa, preciso cuidar da minha pele porque eu vou envelhecer. Mas está longe,
ainda. Mas o declínio da produção de colágeno, ele começa já aos 25 anos. Uau, então aos 25 eu já começo a ter uma menor produção de colágeno, porque a gente produz ainda até quando, será? A gente vai sempre produzir, mas isso é uma curva super descendente, né? Então, tem capacidade de produzir colágeno ao longo de toda a vida, mas a partir dos 30, 35 anos, essa capacidade diminui muito, muito, é uma progressão geométrica mesmo, e a tua resposta aos estímulos de colágeno também diminui. Então, se, por exemplo, você faz um procedimento numa pessoa que tem 25 anos para estimular a formação de colágeno, então os ultrassons, os bioestimuladores, enfim, tem uma infinidade de procedimentos. A resposta, a quantidade de colágeno que essa pessoa de 25 anos vai produzir é muito maior do que uma pessoa de 40, 45 anos, que é muito maior do que uma pessoa de 60, 70 anos. Então, não só a tua produção natural, mas como a tua capacidade de ser estimulada a produzir colágeno. Tá, então eu posso estimular, aí com tratamentos adequados. Pode dar uma ajuda. Tá, eu já vou entrar na questão do dinheiro, porque tem muita gente que acha que cuidar da pele custa muito, Uhum. né? E existem tratamentos, acredito que para todos os perfis e também necessidades, né? Sim. Mas já já a gente fala disso. Ainda falando sobre o que a gente faz hoje para sentir amanhã. O sol, por exemplo, né? É uma contradição. Toma, você tem que ficar no sol, você precisa de vitamina D. Não, não fica no sol, porque senão vai dar mancha, né? O que que faz, gente? Não toma sol, toma sol. Então, essa é uma briga que a gente tem com os endocrinologistas, principalmente, porque assim, sim, a síntese de vitamina D, ela precisa da exposição solar, e a vitamina D é uma vitamina essencial para o bom funcionamento do nosso organismo. Mas a gente sabe que esse é um período aproximado, depende um pouco do teu tom de pele, mas, no geral, se você tomar 15 minutos de sol 3 vezes por semana, em regiões que não sejam muito sensíveis, então, se você expuser braço e perna, 15 minutos, 3 vezes por semana, sem proteção solar, você já faz a síntese adequada de vitamina D, né? Tá. Fato, se você fizer essa exposição com bloqueador solar, com protetor solar, isso não é efetivo, né? Mas é muito diferente de ir à praia sem filtro solar, de expor o seu rosto, que é uma pele mais vulnerável ao envelhecimento, à mancha, ao câncer de pele, sem protetor solar. Então, precisa sim, a gente precisa da vitamina D. Ela pode ser fornecida com cápsula via oral. Então, isso é muito importante para quem tem, por exemplo, antecedente de câncer de pele. Eu não quero que esse paciente exponha nem 3 vezes por semana a 15 minutos ao sol. E aí você suplementa com a vitamina D oral. Então, assim, nem lá nem cá, a gente consegue um meio termo, né, entre produzir vitamina D e não prejudicar a sua pele. E torrar no sol, né? Pelo amor de Deus. Agora, gente, é muito curioso, né, esse papo que eu estou tendo com a doutora Thaís e compartilhando o tempo dela com vocês, porque são dúvidas que todos nós temos em algum momento da vida. Porque, mais uma vez, até os 30 anos, se você torrar no sol um dia, ok, né? Você não vai sentir já amanhã. Mas depois, quando você vai tendo mais consciência do que está acontecendo no seu corpo, esses abusos eles custam mais caro, né, Thaís? E é um dano. Perdão? É um dano cumulativo. Então, a sua torrada dos 30 anos, a consequência disso você vai ver mais lá na frente, a partir dos seus 40, 45. É mesmo? Ai, socorro. Então vai vir agora uma avalanche de coisa no corpo. Quem mais? Gente, escreve aqui para nós, tá? Pode mandar perguntinha aqui e vai mandando coraçõezinhos que o Instagram entende que esse assunto é muito relevante para ser compartilhado com outras pessoas. Ô, Thaís, agora falando, né, do sol, além dele, o sol em excesso sem proteção, ele provoca manchas, rugas, né, e ele dá uma desidratada na pele também. Totalmente, totalmente. Então, a desidratação é um resultado imediato, vamos dizer assim, né, do prejuízo do sol à pele. Agora, o envelhecimento, o sol é o primeiro fator de envelhecimento da pele. A primeira coisa que faz a gente envelhecer
de fatores externos, em primeiro lugar está o sol, né? E além do envelhecimento da pele, além das manchas, tem o risco do câncer de pele, né? Que é uma coisa que a gente também não pensa lá aos 30 anos. E o câncer de pele, ele também não vai acontecer no verão seguinte da sua torrada, ele vai acontecer lá na frente. Gente, isso aqui é uma informação de utilidade pública, tá? O que nós estamos conversando aqui é sério e pode trazer consequências muito graves. Uhum. Agora, ainda nessa história do que acontece fora, reagimos dentro, ou vice-versa, agora no que eu vou falar. Uma vez, Thaís, quando o meu gráfico de estresse estava assim subindo, você me atendeu muitas vezes e você viu que as minhas manchas aumentaram loucamente. Uhum. Uhum. E eu ouço esse relato de muitas mulheres que vivem sob o estresse constante, que elas começam a perceber duas coisas: queda de cabelo e mancha na pele. Né? Uhum. E você me disse o seguinte, você falou assim, Isabela, tem um estudo que mostra que até que as mulheres que usam burca, que não se expõem ao sol, têm manchas, porque até então eu associava as manchas ao sol. Ao sol, que a gente vai, né, de um lugar para outro, sem proteção e tal. Na época eu até trabalhava na reportagem, então eu ficava muito tempo exposta ao sol e tal. E você me disse que as manchas poderiam ser do estresse. Uhum. Como agora a gente está vivendo num período de estresse intenso e o horizonte ainda não está se mostrando tão seguro e confortável, o que você pode trazer para nós sobre estresse e manchas na pele? Isso Uhum. é real mesmo? Sim, né? Claro, o fator mais comum de manchas na pele é a exposição solar, né? Do mesmo jeito que do envelhecimento é o sol o principal fator, as manchas da pele também. Mas a gente sabe, sim, que o estresse ele tem um papel nesse mecanismo de aparecimento e de principalmente piora de manchas já existentes, né? Então, existe uma mancha um tipo de mancha que é o melasma, que é uma mancha que a gente chama da mancha da gravidez, né, que é mais comum em mulheres, e a gente sabe que ele entra em atividade também provocado pelo estresse, Uau! né? Ah, na verdade, o estresse, ele desencadeia uma série de alterações na nossa pele, né? E a gente tem visto muito isso nessa época, né? Manifestações cutâneas do estresse. E aí, é Ah, uma gama gigantesca, entre dermatites, alergias, escurecimento de manchas, tem muito tipo de manifestação, né? Agora, tem uma coisa que vale a pena lembrar, Isa, por esse período que a gente está mais dentro de casa, e muitas pacientes me falaram, mas agora eu estou dentro de casa, eu não preciso usar filtro solar, né? Eu não vou me expor ao sol, eu estou em quarentena, mas algumas manchas, e principalmente o melasma, elas pioram também com a exposição à luz visível, né? uau! Do nosso lustre, a luz do computador. Então, a gente tem nesse período da quarentena uma piora por conta do estresse, mas a gente tem um outro tipo de exposição que não era tão intensa e que está sendo intensa agora e que também pode provocar a piora das manchas O estresse desencadeia uma série de manifestações na cutâneas. cutâneas, na pele. Eu sempre ouço, né, a vira e mexe alguém falar sobre psoríase, alergias, né, manchas Hum, na pele. No meu hum, caso, não gosto mais pelo corpo. Gente, deixa eu falar um negócio para vocês. Mesmo cuidando, mesmo estando, né, assessorada por uma médica dermatologista, e tomando todos os cuidados, mesmo assim eu tenho muita mancha no rosto. Elas estão camufladas por uma maquiagem, né, que eu já uso há muito tempo. Mas onde eu quero chegar, doutora, com isso? Que mesmo a gente fazendo a nossa parte, o estresse é muito sorrateiro e invisível e em intensidades muito profundas e por frequências muito longas, ele realmente ele destrói a sua pele e depois você vai, faz um monte de coisa, recupera, mas é grave. o ideal, como a maior parte das coisas na pele, é você não ter a causa, A né? origem. Exato. A gente tem uma série de procedimentos, de mecanismos de melhorar a qualidade de pele, melhorar as manchas, mas o ideal é que você tenha o autocuidado e possa tentar não ser exposta a esses fatores de piora. O estresse não tem jeito.
né? É difícil falar, olha, não se estresse. É porque a gente tá fácil, ainda mais nessa época. Olha, não pode estressar. Mas tratar a causa é sempre melhor do que tratar a consequência na pele, né? Em tudo, mas na pele é bem, bem importante. Com certeza. Thaís, antes de eu seguir aqui para um outro raciocínio, eu vou abrir aqui minha caixinha de Pandora. Olha só, Paty Pimentel, uma grande amiga, ela diz assim, né, sobre o autocuidado. Desde check-up até fazer as unhas. Pode ser? Uhum. Cirurgia, unhas, pele, tudo isso é muito importante, né? Porque se a gente não dá atenção numa hora, por bem, depois você vai ter que dar atenção por mal. Vai, É isso? vai, é isso mesmo, é isso mesmo. E são, eu brinco, são todas as jurisdições da dermatologia, o cabelo, a pele e a unha, né? Todas seguem esse mesmo raciocínio. Se você não tiver o autocuidado com ela durante um tempo, você vai ver resultados disso lá na frente, seja seu cabelo, seja sua unha, seja sua pele. Olha, já que você tocou nesse assunto e ampliou, né, sobre as áreas da dermatologia, eu vou voltar na questão da vaidade, Uhum. não só na vaidade, como você disse, nós precisamos da vaidade, a gente precisa se cuidar. Os extremos é que são, né, que podem ser danosos. Mas a gente também vem de uma evolução, Thaís, queria trazer um pouquinho disso, porque assim, até pouco tempo a mulher era um adorno. Uhum. Ela ia às festas, ela convivia em sociedade, sempre muito maquiada, muito bem vestida, muito tudo, né? Inclusive o American Life vendia isso, né? A mulher estava lá esperando o marido, linda, maquiada, né? Com a cinturinha desse tamanho, perfeito. Bom, aí a mulher não trabalhava, não votava, não dirigia, né? Então a mulher ela se cuidava bastante. Aí agora a gente vem num contexto em que a mulher trabalha, dirige, vota, ou seja, divide a sociedade, ela vive a sociedade, ela não só tem que enfeitar a sociedade. Uhum. Muitas mulheres falando sobre vou a dermatologista, ou vou fazer a unha, eu vou pintar o cabelo, como se fosse um crime. Uhum. Contraditório, né? Porque para algumas mulheres isso é um crime. Para quem não tem esse pacote de autocuidados, por exemplo, o que eu tenho, fazer as unhas, pintar o cabelo, né? Fiquei um Uhum. tempo sem pintar o cabelo e agora eu decidi pintar, ok, né? Uhum. Mas aí eu vejo essa cara assim do tipo, nossa, mas que egoísmo, você vai se cuidar e não vai cuidar das coisas da casa? É contraditório, não é? É, é um peso, né, que a gente carrega. E é uma coisa que a gente tem visto muito nessa época mesmo que a gente está vivendo. É uma coisa que acontece sempre, mas eu acho que ficou muito exacerbada nessa época de pandemia, porque é como se a vaidade e o autocuidado nesse momento, principalmente, fossem futilidades, É, né? E eu vejo algumas pacientes com essa sensação de, poxa, mas eu estou em meio à pandemia e eu vou me cuidar, eu vou cuidar da minha pele, eu vou cuidar da minha unha, eu vou cuidar do meu cabelo. Sim, só cuidado, né? A definição de saúde é um bem-estar físico, psíquico e social. Então, o teu bem-estar psíquico, ele passa por acolher essas necessidades, né? Óbvio, sem exagero, sem extrapolar, sem colocar sua saúde em risco por conta de exageros, que é o que a gente vê com procedimentos exagerados, etc. Mas não tem culpa nisso, né? é, Você estar se cuidando significa que você se gosta e significa que você está saudável, né? é, Que é é. o que eu na minha especialidade. É óbvio que a minha especialidade tem doenças, e é óbvio que eu atendo doenças, eu adoro clínica, adoro cirurgia, mas boa parte dos meus pacientes vão ao meu consultório porque eles querem se cuidar e querem se sentir bem, ou se sentem bem e querem fazer a manutenção disso, né? É fundamental. Thaís, você chegou na palavra que eu não tinha conseguido ainda captar, futilidade. Então é isso, né? Se cuidar não é uma futilidade. E é aquilo, né? Se você se cuida, é porque se cuida. Se não cuida, é porque não cuida. Então cada um tem que fazer realmente aquilo que sente que precisa fazer. Esse é o verdadeiro autocuidado. Com a gente... Uhum. Agora, o que você viu então na Covid? É,
você teve que manter o consultório fechado, as suas pacientes continuaram tratamentos, interromperam, houve muito preconceito em nós, como é que eu vou me cuidar diante de tudo isso? Uhum. Sim, na verdade, o que que eu fiz? Eu fechei o consultório por menos de um mês, mais ou menos, muito por conta do não saber, a gente não sabia como lidar. Então, o que teria que fazer com um consultório para ele não ser uma área de risco, de exposição do paciente e do profissional, né? É, era muito novidade, a gente não sabia o que podia ser feito, o que não podia ser feito, um monte de mudanças acontecendo na própria telemedicina que não era autorizada até então no Brasil, foi autorizada. Então, por esse momento, até a gente se ajustar, entender como é que seria a prática médica, eu fechei. E aí, a partir do momento que eu abri o consultório, eu comecei a perceber que sim, as pessoas no começo ficaram muito assustadas, mas depois entenderam que precisavam continuar os seus tratamentos, né? E isso foi assim, até a própria Sociedade Brasileira de Dermatologia soltou alguns comunicados do tipo, incentive seu paciente que já está em tratamento a manter esse tratamento, né? Então, se tem um paciente tratando de acne, usando a isotretinoína, que é uma medicação que a gente usa por um tempo prolongado, que precisa de acompanhamento de perto, insistam para que esse paciente mantenha esse tratamento. Os pacientes que estão fazendo acompanhamento por quadros de câncer de pele ou de alergias, que mantenha, porque isso pode descompensar no meio de tudo isso, né? Então, sim, a gente teve um período parece que tudo ficou em suspenso. Vamos ver o que vai acontecer. Nisso, a telemedicina ajudou muito, né? Então, nesse período que o consultório fechou, eu, pelo menos, fiz muita telemedicina para dar orientação do que deveria ser feito nesse momento com relação aos pacientes que já estavam em acompanhamento. E depois o que eu percebi é que sim, as pessoas começaram a entender que não, eu vou continuar me cuidando, óbvio, minhas pacientes de risco, que são de grupo de risco, não têm vindo ao consultório, a não ser que seja por uma questão mais clínica, né? Mas sim, as pessoas entenderam que elas precisam continuar se cuidando e tratar da pele faz parte disso, de cuidar do teu bem-estar, né? Perfeito. Thaís, quando você falou agora sobre um tipo de tratamento, sempre me perguntam, é caro tal coisa? É caro isso? É caro aquilo? Depende, como a gente falou, né? A pele vai com você até o resto da vida, né? Hum. Aliás, até o resto da vida, até o fim da vida, perdão. É, para quem acha que fazer uma consulta com uma dermatologista é caro, né? Cuidar da pele é caro, o que você traria para nós e para essas pessoas que acham que não podem? Tem possibilidade para tudo e para todos, Isa. Sim, de fato, dentro da nossa especialidade, existem muitas máquinas, muitos produtos que têm um custo elevado. Então, são tratamentos que são caros porque o custo desses tratamentos são caros. E é claro, tem algumas coisas que não são viáveis para algumas pessoas, que são viáveis para outras, mas sempre tem, né? Nem tudo na dermatologia é caro. E eu sempre falo para os meus pacientes, o principal tratamento, a principal coisa é o que você faz em casa, é a orientação que o teu dermatologista vai te dar para os produtos, as medicações que você vai usar em casa. E esses produtos não necessariamente são caros. Existem os carérrimos. Se você prescrever medicação não, né? Mas cosmético, cosmecêutico de muitos dígitos, existe. Mas não necessariamente é isso que funciona, né? O que funciona não necessariamente é caro, né? E não ir atrás daquilo assim, nossa, minha amiga está usando uma coisa, nossa, está dando resultado. Não, pelo amor de Deus. O que é bom pode ser terrível para o outro. Não é? Então, já que você disse, né, que esses cuidados, eles. Porque é aquilo, né? Não adianta eu ir na terapia, sair da terapia e virar de novo do avesso. Não adianta ir na dermatologista, ficar lá bonitinha, chegar em casa e dormir de maquiagem, sei lá, fazer tudo errado. Na sua página no Instagram, Clínica Thaís Guerreiro, gente,
Sigam lá, doutora. Tem lá 5 dicas de autocuidado que custam pouco. Você fala sobre beber água, usar compressas de chá de camomila, escovar os dentes antes de lavar o rosto. Em vez de fronha de algodão, prefira a seda e usar água termal antes do seu tratamento diário. Vou por partes. Beber água, no mínimo 2 litros por dia. Isso é para manter a hidratação total. Na verdade, para manter o funcionamento ideal do teu organismo, do teu corpo como um todo. E a pele não foge disso. E desculpa, a água também, como a gente falou mais cedo, ajuda a hidratar a pele, porque nesse frio você bebe menos água, a pele resseca, água quente. Como é? A hidratação da pele ela é feita de dentro para fora e de fora para dentro, tudo bem. Então, existem idades ou tipos de pele que você precisa usar um hidratante, um produto, sim, mas esse hidratante ele não vai ser totalmente efetivo se você não tiver uma boa composição de água no teu organismo e na tua pele, né? Então, esse é um princípio básico. Você não precisa gastar milhões num creme hidratante se você pode hidratar a tua pele e usar um outro creme que não seja tão caro, né? E não vai adiantar nada comprar aquele creme, dividir em 6 vezes e não tomar água. Tomar água, exatamente. A Né? função não vai ser tão efetiva. O creme já acabou, você está pagando ele em vez do cartão de crédito e não bebe água, gente. Oi. Não Aí adianta. fala, em vez de fronha de algodão, prefira de seda? Na verdade, assim, não é uma regra, é uma dica Isso. essa. A seda, por ser um tecido que não absorve tantas substâncias, e o algodão é muito absortivo, né? Ela não transmite tanta coisa para a tua pele. A gente acaba transpirando à noite. Tem aqueles que dormem de maquiagem e a maquiagem vai sair na fronha, né? Tem as medicações que a gente usa no rosto e se você usar muito perto de se deitar, essas medicações vão acabar passando para o tecido. Então, a fronha, a seda é um tecido mais apropriado, mas não é regra, né? Não posso usar uma fronha de algodão? Pode, claro que pode, contanto que você troque com uma certa frequência, higienize com uma certa frequência, que também precisa na seda, né? Mas é mais uma pequena modificação, uma pequena dica. E olha, eu não durmo mais de maquiagem. Fiz muito disso na minha juventude. Quem nunca? E Quem não, nunca? Quem nunca dormiu de maquiagem, gente? Ó, o compressas de chá de camomila, receita da vovó, né? Eu já usei muito. Você diz nas olheiras. para tudo. Chá de camomila, como diria a vovó, é um santo remédio. Para dormir bem, né? Para acalmar. Então, nossa, eu preciso usar cremes calmantes, elaboradíssimos. Puxa vida, para olheira, para uma pele mais irritada, para um quadro de alergia, para um pós-procedimento, a gente tem procedimentos que irritam a pele, sejam os peelings, os lasers. O chá de camomila faz super efeito, para dar uma diminuída na vermelhidão da pele. E é uma coisa que você tem em casa, está à disposição de qualquer um e vale super. Custa pouco e ajuda muito. Muito, sim. Ô, Thaís, qual é a diferença de eu escovar o dente antes ou depois de lavar o rosto? Então, o que acontece é os cremes dentais, eles são substâncias geralmente mentoladas, alguns são abrasivos, e eles podem dar alguns quadros na região perioral, quadro de alergia, de dermatite de contato, um quadro que a gente chama de dermatite perioral, que é uma irritação mesmo da pele. Então, quando você escova os dentes e depois você lava o rosto, você retira qualquer resíduo desse creme dental que não tenha sido retirado no bochecho, na hora que você vai enxaguar a boca, né? Ou porque está sonada, ou porque está com pressa. Esse cantinho da boca é uma região de muita irritação por ser dobra de mucosa, de pele. Então, na hora que você lava o rosto, você tira o risco de não ter enxaguado bem esse creme dental. Pronto. E aí, água termal. Uhum, uhum. E por enquanto ainda é muito caro. Que você pode substituir pelo chá de camomila, por exemplo.
Olha, já foi mais caro, né, doutora? Hoje você encontra com mais facilidade, mas ele ainda é caro. É um bom investimento para quem está querendo assim, dar o primeiro passo, sabe, para cuidar mais da pele. Sim, é um bom investimento, assim, uma substância que não vai te dar irritação de forma nenhuma, quer dizer, você não vai ter um efeito colateral dela, ela tem o seu efeito de melhora da hidratação, da pele, ela tem um efeito calmante importante, isso é cientificamente comprovado, né? E é uma substância, um produto inócuo, né? Claro que a gente não pode dizer aqui, olha, eu tenho essa ruga, comecei a usar a água termal e essa ruga desapareceu, de forma nenhuma, né? Aliás, é difícil, mas é um produto que tem seu uso e é inócuo, que é o mais importante. Mas é isso que eu te falei, para aqueles que não podem comprar uma água termal que vai ficar pesado no orçamento, o chá de camomila substitui, ele tem propriedades muito importantes. E aí a diferença, você coloca o chá de camomila ali na geladeira, porque a água termal é legal guardar na geladeira o frasquinho, porque ela vem geladinha, né? Faça o chá de camomila bem concentrado, deixa na geladeira, tem o mesmo efeito. Pronto, canja de galinha e chá de camomila não faz mal a ninguém. Thaís, eu quero passar para algumas perguntas de tratamentos, inclusive Botox, tá? Mas Uhum. falar ainda um pouquinho sobre a toxina botulínica, é, se tem idade, excesso, mas olha, tem várias perguntas, tá? Vamos lá. O uso do laser para tirar pelos é prejudicial? Não, a depilação a laser, né, é um procedimento seguro, mas ela tem as suas indicações e o principal, Isa, é fazer com um profissional habilitado, né? Uns tempos para cá a gente viu muitas clínicas aparecerem, existem redes, franquias de clínicas de depilação a laser, e o laser, como qualquer procedimento, ele tem efeitos colaterais, né? Pode haver queimadura, pode haver piora de uma mancha pré-existente, se você não souber escolher o tipo de laser e a região a ser tratada. Cada pele, cada tom de pele tem uma intensidade, uma fluência, uma energia a ser usada. Tem contraindicações, tem pessoas que não devem fazer laser. Então, de uma forma geral, se ele bem indicado e bem executado, ele não é prejudicial. Pronto. Agora, olha só. A Sarolin está fazendo uma pergunta. O que fazer para quem dorme de lado todos os dias? Ela escreveu a pergunta pelo tempo que eu vi ali, na hora que a gente está falando da fronha de seda. Uhum, Curioso, porque antes, assim, há alguns anos, eu podia dormir assim amassada e não ficava com tanta ruga. E agora eu fico. uhum, uhum. O que a gente pode dizer para ela e para todos que hoje acordam mais amassados? Existe, né? Exatamente, como você falou, quando a gente é mais jovem, você dorme até de ponta cabeça que não acontece nada. Mas com o passar do tempo, a nossa pele ela vai perdendo elasticidade. Então, existem algumas linhas, principalmente, não sei se você já reparou, tem algumas pessoas que têm umas linhas aqui na vertical que a gente chama de slip line, né? Que é isso, que é a pessoa que é sempre do mesmo lado e você vai marcando a pele. Então, assim, também não adianta falar para essa pessoa, dorme de barriga para cima, porque ela vai ter olheiras que dormiu mal. Mas se conseguir mudar o lado, cada dia dormir de um lado, dar uma variada, é interessante. Eu sou como a Sarolin, pelo jeito. Eu só durmo de lado. Então, nesse caso, a fronha de seda pode ajudar. Para o desenvolvimento de linhas, não, isso não interfere. É mais para obstrução de poros, para acúmulo de impurezas, mas para linha, não, não. Tá. Então, Sarolin, não sei ainda o que nós vamos fazer. A Teixeira Dutti diz: como tirar as manchas da mão? Uhum. Eu imagino que ela deva estar se referindo às manchas, a gente chama de mancha senil, embora ela apareça em idades ainda jovens, né? Essas manchas, elas têm vários tratamentos, um dos principais tratamentos é o laser, existe um tipo de laser para isso, que é a luz pulsada, mas também varia muito de acordo
o indivíduo, né? Que tipo de mancha? É isso, essa mancha que eu estou falando? É uma mancha que veio do sol? Que cor de pele é a tua? Que tom de pele você tem? Se tem alguma doença da pele, alguma doença de base, mas em linhas gerais, o laser é um bom tratamento. Vamos no laser, então. Então, já que estamos nos tratamentos, é, conheço mulheres que têm preconceito, né, da toxina botulínica, outras que já, se pudessem, tomariam goles, É da manhã. né? Eu fiz contigo, né, o Botox, a toxina botulínica, Botox é o nome, né, de uma das marcas. É um nome comercial. E é engraçado porque aí ficou, né, igual outras marcas que viram, né? Vira nome, né? É. Mas a toxina botulínica tem alguma contraindicação, tem alguma idade recomendada? Porque tem o caso da prevenção e da manutenção. Uhum, uhum. Você não tem uma idade fixa, né? Você precisa ver o caso, o tipo de mímica facial da paciente, se ela já está começando a fazer linhas, se ela usa uma mímica facial muito intensa, se faz muito cara de bravo, se faz muito cara de susto, mas assim, vamos dizer, em linhas gerais, antes dos 25 a 28 anos, a gente geralmente não usa, mas tem casos em que sim. Né? Então, não tem uma idade fixa. Por quê? Porque a toxina ela tem essa propriedade de prevenção. Então, quando você começa numa idade mais precoce, você vai evitar que aquela linha de expressão se torne tão marcada. Né? A gente não pode dizer que se você começar a fazer botox com 25 anos, você não vai ter rugas. Mentira, claro que vai. A gente tem expressão, a gente marca a pele. Mas ele tem essa propriedade de diminuir um pouco a força daquela expressão e você se acostuma a isso. Então você deixa de ser uma linha tão marcada. E ele tem a outra propriedade que é de tratar linhas que já existam na face da pessoa. Mas sim, ele tem contraindicações. Então tem algumas doenças sistêmicas, doenças não da pele, que a gente não faz, principalmente as doenças autoimunes. Tem algumas medicações que você não deve associar ao uso da toxina. Então, tem contraindicações. No geral, é um procedimento seguro, que é bastante usado, mas tem algumas coisas, em alguns momentos, a gente não deve usar. Tá. E tem aplicações, por exemplo, para quem já fez, se adaptou, né? Eu fiz com 38 anos, 37, 38, né? E eu me lembro que aí, quando eu compartilhei essa informação, muitas pessoas me procuraram dizendo, nossa, dói, não dói e tal. Mas muitas meninas bem jovens falaram, nossa, você fez agora, eu fiz quando tinha 20 e poucos anos. Mas é isso, cada caso é um caso, né, doutora? Cada caso é um caso, sim, sim. Quero aproveitar que meu marido está aqui perto. Deixa eu ver se ele vai me ouvir. Marido, tá me ouvindo? Tiago, vem cá um pouquinho. Vem aqui um pouquinho. Ó, eu vou só compartilhar aqui uma coisa que deve estar acontecendo em várias casas. Vem cá. Só dá um oi aqui para a doutora Thaís. Oi, doutora Aqui. Thaís. Oi, Aqui. Tudo bem? bom? Quero aproveitar o Tiago aqui para dizer o seguinte: para os homens que estão sentindo a pele ressecada, pode pegar o pote de creme da esposa, da namorada e usar? Mas é tão bom, funciona. Meu Deus do céu. Cada um tem o seu. Cada um tem o seu creme, cada um tem o seu produto. Ele fala direto, preciso ir lá na doutora Thaís, que eu preciso ver isso, fazer aquilo, porque com o tempo vai marcando mais. Tá dando os pés de galinha, né? Aqui. Então, os homens também envelhecem. Apesar de algumas pessoas acharem, os homens também envelhecem. Uma brincadeira Eu aqui. tenho que encontrar você para ter o meu potinho e não ter problema aqui em casa. Seu potinho. Cada um com o seu potinho, viu? Joia, combinado. De Prazer vez falar com você. prazer. Tchau, tchau. Eu fiz essa brincadeira, mas para a gente entrar no assunto inverno, né? Porque assim, em cima da minha pia tem um monte de potinho. Só que eu também, quando ouço o Thiago dizer, olha, minha pele tá ressecada, aí outro dia eu falei assim, vai lá, pega o potinho, passa, né? Então, mas para os homens, este cuidado com a pele não é colocado como é para nós. Não.
não é uma exigência tão grande, né? E às vezes existe até um. Isso tem mudado muito, ainda bem, mas existe até um preconceito ainda, né? De parte de alguns homens que acham que isso não é Pronto. adequado ao sexo masculino. E não, é a história do autocuidado, homens e mulheres têm que ter autocuidado, né? Mas tem uma coisa que também, ainda bem, vem mudando, mas os homens têm muito menos cobrança do que as mulheres no sentido da aparência, né? Então, o homem com rugas é charmoso, mulher com ruga é velha, né? Homem trabalho é um charme. A mulher com seus cabelos brancos, e muita gente assume e gosta, não, tá mal cuidada, né? Então, eles têm uma exigência menor por parte da sociedade e eles têm um pouquinho mais de freio, mas eles também precisam, a pele deles é igual à nossa, né? E não é Precisa do... preguiça, né, Thaís? Desculpa, não entendi. Preguiça. Ah, sim. Mas a preguiça, Isabela, eu acho que é por conta do hábito. As mulheres, elas são educadas, treinadas em algum momento você tem que começar a cuidar da sua pele, né? O homem não, né? Não é cultural isso. Então, eles têm preguiça porque não faz parte do hábito. É o que eu sempre falo lá no consultório. Às vezes vem mulheres para mim que falam, nossa, Thaís, sabe, eu tenho 35, 40 anos, eu nunca passei um creme. Não sou dessa tribo. Mas geralmente são pessoas em que a pele é muito boa, que a pele nunca te deu um problema de acne, de mancha ou de alguma outra coisa. Porque as meninas, principalmente, mas os meninos também, que tiveram, sei lá, acne na adolescência, eles aprenderam a ter uma rotina de cuidado. E aí, quando chega nos 35, 40, eles já sabem, eles já estão acostumados, doutrinados a usar. O homem não tem muito disso, a não ser que ele tenha tido um problema lá na infância, na adolescência, ele sabe que ele precisa usar algumas coisas. Mas caso contrário, eles não têm o hábito. E aí tem preguiça. É. Thaís, a gente tem aqui mais alguns minutos. Eu queria já partir para as conclusões finais, perdão, para as considerações finais. E estou aqui, né? De uns tempos para cá, a olheira começou a marcar mais. As rugas, né? A gente, quando o espelho do elevador, né? Terrível. É um momento assim inesquecível na vida de qualquer pessoa que para se olhar. Que aí você fala, nossa, o que está acontecendo? A gente vive nessa correria, né, Thaís? E aí quando você para se olhar no espelho, você leva um susto, né? O Uhum. problema no espelho, né? E nem na pele, e sim na nossa falta de pausas e autocuidado. Para se ver, para se olhar. Sim. Mas não existe milagre, né? Não adianta eu querer chegar no consultório e falar, Thaís, me arruma o creme mais incrível do planeta, mais caro, mais aquilo, que isso não é sinônimo de recuperação, de um período muito longo de maus cuidados e tal. Queria então te ouvir de uma maneira aqui geral, de tudo que nós falamos, para quem está nos acompanhando e que vai depois ouvir essa live também no YouTube. Deixa ela salva lá, porque aí as pessoas podem acessar na hora que elas tiverem mais tempo. Sobre isso que nós falamos, como cuidar da pele é importante, não só hoje, né? Pele é curto, médio e longo prazo. É, é isso, assim. Eu fico pensando, bom, então algumas pessoas que estão assistindo a live que nunca cuidaram da pele estão com seus 40, 50, 60 anos. Ai, meu Deus, agora não adianta mais. Não, adianta. Ótimo. Adianta. É, tomara que as pessoas mais jovens, lá no começo da vida, tenham essa consciência de que o descuido ou o exagero cometido no início da vida vai ter consequências lá na frente que você não consegue regenerar totalmente, né? Mas se você conseguir fazer disso uma rotina na tua vida, e de novo, não precisa ser um creme para cá, um creme para cá, outro para cá, não, mas é uma rotina básica de cuidados da pele, do mesmo jeito que você escova o dente e passa o fio dental, tem algumas coisinhas que você precisa fazer, e as visitas ao seu dermatologista, dependendo das suas necessidades, você chega lá na frente com muito mais tranquilidade, né? E se gostando mais, né? Porque o envelhecimento não é fácil para ninguém. Se você já tem uma pele que já sofreu bastante, isso vai ser mais penoso ainda,
né? Você falou o envelhecimento. Isso não é permitido a todos, né? Então, todos vamos envelhecer, evidente. Mas como nós vamos envelhecer vai depender de cada um. Escolhas que a gente faz, né? E essas escolhas começam desde cedo também. Nós conversamos tempos atrás sobre um objeto de estudo, inclusive seu, né? Sobre as têmporas, né? Por que que os cabelos vão ficando mais brancos aqui? Essa entrevista foi para o meu livro, que eu lanço em breve. E para fechar, então, sobre essa questão, já que você tocou do tempo, os cabelos brancos vão nascer, as rugas vão aparecer e foi. Cada idade tem a sua beleza, né, Thaís? Cada idade tem a sua beleza. O erro é a gente querer não. Logicamente, na tua idade. Sim, cada idade tem a sua graça, cada idade tem a sua marca, né? Tem a sua característica, seja a sua linha de expressão, seja o tônus da sua pele. O importante é você ter, pensando em aparência, o importante é você ter uma aparência que te agrade, né? Que transmita essa sensação de que você se gosta, que você se cuida. Não precisa ser exagerado, de novo, não precisa fazer todos os procedimentos do mundo, mas que reflita exatamente esse autocuidado, esse gosto, né? Thaís, não teríamos maneira melhor de encerrar. Muito obrigada pelo tempo. Sempre uma delícia conversar com você. E vira um papo de meninas, né? E todos são bem-vindos, todas e todos. Thaís, então, mais uma vez, obrigada por tudo que você compartilhou, né? A sua página no Instagram vocês estão compartilhando ali, informações muito úteis, muito interessantes. Então, você e a sua equipe estão de parabéns. Eu recomendo todos entrarem na página da doutora Thaís Guerreiro, Clínica Thaís Guerreiro, que cuidar da pele é um ato de amor. A si próprio, sim, com certeza. Então, minha querida, muito obrigada, boa noite para você e até breve. Até, meu amor. Tchau, tchau. Vou liberar a doutora aqui para então mais uma vez por estar comigo em mais uma live. Se o assunto é interessante para mim, ele também pode ser interessante para você. E foi muito bacana a gente falar sobre esse nosso maior órgão que vai conosco até o fim da vida e como a gente precisa cuidar dele, né? São cuidados que podem ser bem baratinhos, mas que vão trazer resultados bem importantes a médio e longo prazo. Eu agradeço mais uma vez sua atenção. Amanhã eu volto com a Amanda Ramalho para a gente falar sobre ansiedade e depressão. Qual a relação? Então eu te espero amanhã às 7h30 com mais uma entrevista muito bacana para a gente poder pensar melhor. Tá certo? Boa noite, até amanhã.